nossa leitura, João 14, verso 1 diz assim: não se turbe o coração de vocês, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, ou moradas, ou mansões. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, eu vou preparar lugar. Se eu for e lhes preparar lugar, eu voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então disse Tomé: Senhor, não sabemos onde vai. Como então poderemos saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Então disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. Quem me vê está vendo o Pai. Como você pode dizer: mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos tenho dito não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade, digo-lhes a verdade que tenho realizado. Digo-lhes a verdade, aquele que crê também realizará as mesmas obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou no Pai. Eu farei e o que vocês pedirem em meu nome para o Pai ser glorificado no Filho, então será feito. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele vos dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. É o Espírito Santo da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, porque Ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo em vocês e vocês em mim. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós estamos aqui como igreja e pedimos que o Senhor fale conosco, para que, ó Deus, a nossa fé seja edificada mais uma vez. Pedimos, ó Deus, que o consolo do Senhor nos venha, ó Deus, por meio do que a Tua palavra nos ensina por consolo. Que o Senhor possa então fazer com que a nossa mente seja a mente de Cristo, renovada na palavra, para que assim, ó Deus, nós, homens naturais, possamos, ó Deus, espiritualmente discernir as coisas espirituais, porque somente, ó Deus, as pessoas que são espirituais discernem as coisas espirituais da parte do Senhor. Nós sabemos que o fundamento já foi lançado, é Cristo Jesus, e por cima, Senhor Deus, deste fundamento, o que é construído desde a partida de Jesus é construído com ouro, com pedras preciosas, com matéria, Senhor Deus, que dura, não com feno, não com palha, não com madeira, e quando o fogo passa, logo devasta tudo. Sabemos que uma vida em Jesus Cristo é uma vida que prevalece de pé, mesmo diante de muitas adversidades. Por isso disse Jesus que aquele que ouvir as minhas palavras e a obedecer será semelhante a um homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Quando vier a tempestade, quando vier os ventos fortes, quando vier as grandes dificuldades, essa casa não vai cair, porque ela tem alicerce, porque ela não está fundamentada em sentimentos humanos, não está fundamentada em filosofias humanas, não está fundamentado em coisas que podem ser desconstruídas.
a sua palavra é a verdade, e nós te pedimos que ela nos abençoe, porque o Senhor é a palavra, o Senhor é o verbo vivo. Obrigado, essa é a nossa oração em nome de Jesus, amém. Amém? Olha, o grande ponto da nossa vida é que quando nós deixamos de decretar para começar a nos render, é aí que há uma grande virada na nossa fé, no âmbito da nossa vida espiritual, porque nós somos chamados a decretar como se isso fosse uma força, né? Como se fosse uma força interior, que nós temos que retirá-la, né? Nos momentos da adversidade. Então a maioria das pessoas, elas acham que quando estão sendo provadas, elas têm que começar a dizer para si mesmo: não, eu não vou desistir, não, eu vou continuar em frente, não, as coisas vão dar certo. Então entra uma espécie de pensamento positivo, né, junto com essa liberação de palavras que nada tem a ver com a fé cristã, né? Então essa automotivação, na verdade, ela não serve para nada no quesito espiritual. O que funciona é o que foi cantado aqui. A Bíblia diz o seguinte: que nós devemos orar como Jesus orou. E como Jesus orou é: Pai, que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua. Então quando a gente decide dizer: eu declaro que na minha vida isso não vai acontecer, eu declaro que na minha vida tudo vai ser bênção, eu declaro que na minha vida tudo vai dar certo. Quando a gente abandona esse tipo de oração humanista que tem sido ensinado por aí, e volta para as Escrituras e começa a orar: Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a tua, porque o Senhor de fato conhece todas as dimensões da minha vida, o meu passado, o meu presente, o meu futuro, então me guie segundo a tua vontade. Então quando a gente entra dentro disso, a gente entra num nível de fé, num nível de compreensão das coisas de Deus muito maior do que a da média dos cristãos atuais, porque a média dos cristãos atuais tratam Deus como se Deus fosse alguma coisa que a gente empurra na parede, pede coisas e Ele é obrigado a dar, Ele é obrigado a fazer, Ele é obrigado a entregar e coisas nesse sentido. Então a gente sabe que isso não é verdade, mas poucas pessoas falam isso. Nós não podemos mudar Deus, nós não podemos fazer com que Deus faça o que nós queremos. É a vontade dele que vai prevalecer, e a gente deve falar: Senhor, seja feita na minha vida a tua vontade, seja feita na terra como já foi feito no céu, a tua vontade, que ela possa prevalecer. Então, no capítulo 14 que nós lemos, nós vamos ver Jesus consolando os discípulos, mas a gente vê a base dessa consolação. A verdade é que os discípulos, eles estavam inconsoláveis, porque Jesus seria retirado da vida deles. Hoje em dia, a maioria das pessoas, elas estão inconsoláveis porque elas perderam alguma coisa na vida, né? Às vezes perderam dinheiro, às vezes perderam a si mesmos, se desencontraram na sua identidade, podem ter perdido o trabalho. Todas essas coisas são muito ruins, né? Mas a maioria das pessoas, elas são inconsoláveis por causa de coisas humanas. E o que Jesus vai fazer no capítulo 14 é consolar os discípulos que estavam, chorando, que estavam tristes, que perderam a motivação porque Jesus seria tirado deles. Então a gente precisa voltar a refletir sobre isso. Cristo, ele continua estando em primeiro lugar, ele continua sendo o amor maior da minha vida, porque se não for, nós estamos buscando em vão Cristo na igreja, porque a igreja é um local de Cristo ser pregado, de Cristo ser adorado, né? Da obra de Cristo ser pregada, Cristo Jesus na cruz crucificado, né? Depois ressurreto ao terceiro dia, subiu aos céus e vai voltar pela segunda vez para julgar os homens, né, que estão vivos e mortos. Então, quando isso deixa de ser o centro, nada mais faz sentido. Então, se a gente se reúne aqui simplesmente para dizer assim: olha, nós vamos, cultuar a Deus. Aí chega a hora da palavra, eu começo a dizer que, olha,
Deus tem um plano para você no seu trabalho, e hoje eu vou falar para você 7 maneiras de você ser abençoado por Deus no seu trabalho. Isso perde todo o sentido do que é igreja, do que é vida espiritual, do que é Bíblia. Então, nós precisamos nos voltar para o que é essencial, e o essencial é Jesus. Então, antes de Jesus declarar essas palavras que nós lemos, no capítulo 13, olha o que ele faz. Os discípulos estão reunidos com ele, Você vai ver que no capítulo 14 a gente leu, ele vai citar o nome de 2. Tomé é um discípulo, A gente sabe que Tomé é conhecido pela sua falta de fé, Porque vai chegar um momento, depois que Jesus ressuscitou, que ele vai dizer assim: eu não acredito que Jesus ressuscitou, isso aí não existe não, mesmo Jesus tendo falado várias vezes. E aí ele disse: eu só acredito se eu ver a mão dele furada. E Jesus, depois que ressuscitou, ele ficou 40 dias na terra ainda, ensinando os seus discípulos. Jesus foi lá na casa, que os discípulos estavam trancados, com medo, da guarda romana, com medo dos religiosos. Foi lá, e a primeira coisa que Jesus fez quando entrou dentro da casa foi mostrar a mão para Tomé. Tomé, aqui, olha os cravos nas minhas mãos. E aí Tomé vai e cai de joelho: tu és meu Deus, meu Senhor. Jesus diz: bem-aventurado é o que não viu e creu. Você precisou ver para crer, Então Jesus vai exortar ele. Então esse é Tomé, o mesmo Tomé que é citado, e o outro é Filipe também, então, que é um discípulo de Jesus Cristo, que também é citado em João, lá no capítulo 1. Então, antes de Jesus declarar essas palavras, ele vai fazer algo que é muito nobre, e que as pessoas distorcem um pouco. Capítulo 13, no comecinho, Jesus vai lavar o pé dos discípulos. E o que Jesus está fazendo ali, gente, não é uma encenação, nem uma falsa humildade. Ele vai, pega um pano, a Bíblia diz que ele pega uma bacia cheia de água, e ele começa a lavar o pé dos discípulos, e enquanto ele vai lavando o pé dos discípulos, ele vai ensinando os discípulos. Ele diz: bem-aventurado é aquele que vem para servir, não para ser servido. E ali ele vai ensinando os discípulos sobre humildade. Ele vai dizer que é necessário que haja humildade entre vocês, porque estava tendo uma guerra entre os discípulos, Por exemplo, João e Pedro chamaram até a mãe deles para ir lá. A mãe de João e Pedro, João Tiago, chega em Jesus e diz assim: Senhor, promete uma coisa para mim. Jesus diz o quê? Promete que no teu reino, um filho meu vai sentar à tua esquerda e outro à tua direita. Jesus diz: isso não cabe a mim, esse tipo de coisa. Ele vai dizer: na verdade nem é esse tipo de coisa que eu estou tentando mostrar, ensinar para os discípulos. Uma coisa, por curiosidade, os discípulos que Jesus chamou, eles eram bem jovens de idade, provavelmente, historicamente, Pedro era o mais velho, o único que a Bíblia vai dizer que é casado, Inclusive Jesus vai lá e cura a sogra de Pedro. Mas esses discípulos aqui, provavelmente eles tinham ali entre 18 e 20 anos, Porque eles são bem jovens, E isso era um retrato ali da época, desses homens aqui, pescadores, o trabalho que eles tinham por aí lá. Jesus então vai e lava o pé deles. É por isso que eu estou falando isso, para você entender porque que Pedro sempre é aquele que vai lá e dá a primeira palavra. Ele era o mais velho, de alguma forma ele deveria se sentir responsável. E aqui de novo Pedro vai falar. Então no capítulo 13, quando Jesus vai lá passar por ele para lavar os pés dele, Pedro vai dizer: Senhor, os meus pés o Senhor não vai lavar não. Que isso? Eu tenho que lavar os pés do Senhor. E aí então Jesus vai dizer: é necessário que eu lave os seus pés para você ter parte comigo. Aí Pedro diz: então não lava o meu corpo inteiro. Jesus diz: calma, meu filho, é só uma lição, E aí ele vai lá, lava os pés e tudo mais. Então Pedro é que fez esse negócio. Mas depois de ensinar isso, Jesus vai falar 2 coisas impactantes e chocantes. Jesus vai dizer, em primeiro lugar, que Judas vai trair ele. E é incrível, porque a Bíblia vai mostrar que Jesus fala assim abertamente, igual ele falou no dia da última ceia. Ele está na mesa com os discípulos, e ele diz: quem vai me trair, come junto comigo, pega do meu prato. E aí o que acontece? Jesus, ele diz assim:
vai, levanta e faz o que você tem que fazer logo. Judas levanta e sai. Então, tipo assim, a traição de Judas, né, e a negação de Pedro era algo que estava escancarado para todo mundo, mas parece que ninguém ligava, sabe? E aí, aqui Jesus vai falar claramente também que ele vai ser traído e que Judas é o traidor. E logo depois disso, está tudo no capítulo 13, aí se quiser voltar na sua Bíblia, você vai ver, ele vai dizer claramente: Pedro, você vai me negar 3 vezes. Pedro vai dizer: eu não vou te negar. Judas nem responde, sabe? É uma coisa assim, é um cinismo, sabe? Enorme. Inclusive Jesus já tinha falado para Judas que Judas ia trair ele antes de chegar aquela parte da história em que Jesus está comendo dentro da casa de um homem importante, e aí chega uma mulher e pega um perfume muito caro, que valia muito dinheiro, derrama nos pés de Jesus e começa a enxugar com o cabelo, chorando aos pés de Jesus. Judas vai e fala assim: por que não pegou esse perfume, vendeu e deu para os pobres? Jesus diz para ele: cala a boca, os pobres vocês sempre terão com vocês. O que ela está fazendo aqui é me preparar para o meu sepultamento. O que ela está fazendo aqui, né, é mostrar o que vai acontecer. Eu vou ser embalsamado, né? Ele vai ser morto, vai ser embalsamado, ficar 3 dias lá, o que aconteceu com Jesus dentro do túmulo, e depois vai ressuscitar. Então você vê que Judas inclusive usa os pobres, não é, para falar de dinheiro. E aí você vai perceber também que o texto bíblico vai dizer que ele que cuida da bolsa de dinheiro de Jesus, do ministério de Jesus, porque a Bíblia vai dizer que esse ministério era sustentado por algumas mulheres de posses, e Judas é que cuida disso. Então ele parte de forma cínica em todo o tempo. Então assim, está muito claro, né? E mesmo assim ele continua ali com Jesus, né? Então Jesus vai falar aos discípulos que estão chorando. Ali naquele momento Jesus já disse, capítulo 13: eu vou ser levado para o Pai, eu vou morrer na mão dos religiosos, dos pecadores, eu vou ser entregue, né? E aí eles ficam emocionados e ficam desolados com aquela situação. E a palavra de Jesus é essa: é assim que Jesus consola as pessoas que o amam. E aí ele diz: não perturbe o coração de vocês, creiam em Deus e creiam também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. A forma de Jesus nos consolar é sempre pegar a nossa visão e apontá-la para o céu, porque o nosso coração ele sempre entra num nível de desolação muito grande quando a gente perde a visão espiritual. É óbvio que na vida nós vamos passar por muitos momentos difíceis, mas a desolação completa só existe para aqueles que abandonaram as coisas espirituais. É por isso que Paulo vai dizer em Colossenses 3 que a gente tem que colocar a nossa visão nas coisas do alto e não só nas coisas da terra, porque se eu perco a visão em Cristo, eu vou temer todo tipo de coisa que chega diante de mim. Então quando o salmista diz que coração firmado no Senhor não teme má notícia, ele está dizendo: é só quem continuar olhando para Deus é que vai passar por situações difíceis e vai conseguir ficar de pé, porque senão não vai aguentar, senão a pessoa vai apavorar, a pessoa vai passar por muitas coisas. Então Jesus está dizendo: eu quero que vocês se lembrem que a maior coisa que eu prometi a vocês não é que a gente continue andando junto nesse mundo, mas é que eu, o Senhor, vou levar vocês para o céu. Aí Jesus vai falar então dessa realidade que eu estou dizendo, é perdida hoje pela fé cristã, porque poucas pessoas têm desejo de irem para o céu, poucas pessoas têm desejo de morar com Jesus, poucas pessoas oram dizendo assim: Senhor, um dia eu ainda vou ver a sua face. Essa era, por exemplo, as orações que Davi e os outros salmistas faziam. Eles oravam e diziam: Senhor, eu estou atribulado, eu estou sendo perseguido, né? Eu estou sendo atacado de todos os lados, mas o meu coração anseia pelo Senhor como as corças anseiam pelas águas. Então, você vai ver que a oração desses homens era sempre assim: Senhor, o meu coração deseja te ter, te ver,
né, ter a tua presença, ver o seu rosto. É por isso que em Apocalipse vai dizer que quando nós estivermos no céu, nós vamos poder estar diante de Jesus, e a face dele já não mais será coberta, né? Ela vai ser descoberta diante de nós, e nós vamos poder passar toda a eternidade com ele. Então essa é a verdadeira consolação. A verdadeira consolação é saber que nós temos um local que foi já preparado por Jesus, e que nós vamos estar com ele para todo sempre. Então a nossa oração, quando nós estivermos sendo provados, não deve ser: ah, Senhor, me dê isso, me dê aquilo outro, né? Mas sim: Senhor, eu sei de uma coisa, o Senhor, que é todo poderoso, conhece a minha vida, o Senhor já guiou toda a minha história, já está debaixo das tuas mãos, mas o meu coração anseia por ti, porque a sua presença é tudo que eu preciso. Porque se eu tiver a tua presença, né, podem se levantar 1000, né, mas vão cair 1000 de um lado, 10.000 de direita, e eu não vou ser atingido. Então, as orações que a gente encontra, como a de Davi, que vai dizer assim: Senhor, tira tudo de mim, só não retira de mim o teu espírito e a tua presença. Quando ele peca, quando ele está em situação de desolação, ele vai pedir simplesmente que a presença de Deus continue com ele. Então a gente precisa voltar a se lembrar que Jesus, ele foi preparar moradas, e ele vai dizer: continue crendo em Deus e continue crendo em mim. Então o grande ponto é esse aqui: se Jesus, ele disse que foi preparar moradas, se Jesus prometeu a salvação, quanto mais ele não nos dará as outras coisas que nós precisamos. Eu te convido, por gentileza, abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 8, por favor. Para que você veja uma coisa. Romanos capítulo 8, lá no versículo de número 22, olha: sabemos que toda a natureza criada geme agora com dor de parto. E não só agora, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança que nós fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera com aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, nós então vamos aguardar pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, né? Daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão Deus conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que ele predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, e aos que justificou ele também glorificou. E o que nós vamos dizer diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou, presta atenção nisso, aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas os entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as outras coisas? Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Deus, ele enviou o seu Filho, para que houvesse então a salvação de vocês. Aí ele vai dizer o seguinte: se Deus é por vocês, quem será contra vocês? Porque todas as coisas cooperam para o bem. E se Deus entregou o seu Filho, você acha que ele deixaria de dar a você alguma outra coisa que de fato você precisa? Deus não vai deixar de dar. Então nós perdemos muito tempo com orações vazias.
A gente fica desolado e começa a orar, Senhor, e é só sobre os problemas humanos, é só sobre a nossa vida, é só sobre nós. Parece que tudo vai se tornando eu. E o grande ponto é entender que Cristo Jesus, Ele veio para o quê? Para nos dar essa mensagem. E a mensagem definitiva dele é: eu vim para vos entregar essa mensagem para dizer para vocês que eu vou subir e vou preparar a morada, e vocês vão estar lá comigo. E agora, enquanto nós estamos aqui nessa terra, o que nós precisarmos, o Senhor vai nos entregar. Inclusive, você vai encontrar o próprio Jesus falando sobre isso em Mateus, capítulo 6, na pregação, né, das bem-aventuranças, no Sermão do Monte. Ele vai dizer o seguinte: os pássaros não semeiam nem colhem, mas eles precisam comer, Deus dá o alimento. As plantas crescem e elas podem ter um dia de vida, mas Deus não deixa de fazer elas bonitas, belas, porque Ele criou aquilo e Ele tem zelo pela sua criação. Ali Jesus vai dizer: abandonem essa preocupação, abandonem essa ansiedade. Deus vai cuidar de você, Deus vai te abençoar, Deus vê o que você tem que fazer e o que você está fazendo. E o ponto principal é esse, então: voltar a olhar para o que existe depois, né, dessa vida, que no caso é o céu. E eu não sei se você já fez isso, mas eu incentivo você a pegar o livro de Apocalipse, abrir o livro de Apocalipse e lendo e orando, sabe? O capítulo 1 vai mostrar como é Jesus, e aí você lê aquilo e diz: Senhor, eu não entendo muito bem, mas me dê desejo de querer ver Jesus. Orar assim não é você desejar morrer, tá? Esse tipo de oração não é uma oração de alguém suicida, não, é a oração de alguém que tem um amor maior, que não está presente aqui agora, mas que nos deu outro presente além do céu. Então, olha como Deus, Cristo Jesus, é bom. Porque, em primeiro lugar, vai falar sobre o céu. Esse é o grande ponto. A nossa consolação é o céu. É saber que nós teremos uma vida eterna, duradoura. Por isso que a Bíblia vai dizer: vocês são peregrinos e forasteiros nessa terra, né? Porque a pátria de vocês não é essa. A pátria de vocês é celestial. Mas Deus conhece as nossas necessidades. A gente acabou de ler em Romanos 8 que a Bíblia diz: nós nem sabemos orar, mas o Espírito Santo intercede por nós e nos ensina a orar com gemidos inexprimíveis. Então, até para orar, Deus, em sua bondade, enviou o seu Espírito para ser um consolo para nós. É o que Jesus vai dizer aqui, verso de número 3: e se eu for, vou preparar lugar, voltarei, os levarei para mim, para onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. E aí Tomé vai e diz: Senhor, não sabemos para onde vai, como então poderemos saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o Pai. Já agora vocês conhecem e o teriam visto. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com você durante tanto tempo. Quem me vê ao Pai. Como você pode dizer: mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que eu estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das obras que eu faço. Olha, o que Jesus vai dizer é o seguinte: a falta de entendimento, seja de Tomé, por perguntar qual é o caminho, ou seja de Filipe, de pedir mostra-nos o Pai, são duas coisas, né? Fala para a gente qual é o caminho e mostra o Pai. Jesus vai dizer: gente, o caminho sou eu estou me apresentando a vocês dia a dia. E ele vai dizer: vocês querem ver o Pai? Eu e o Pai somos um. Outra realidade fundamental da fé cristã: nós servimos um Deus que é triuno, Pai, Filho e Espírito Santo,
são Deus e eles falam a mesma coisa. Eles nunca vão contra si mesmo, não é? A sua essência é a mesma, não é? Mas não seguimos a três deuses, nós seguimos a um Deus só, que nos direciona de maneira bem sincronizada, não é? A Trindade, ela é um mistério, mas o próprio Jesus vai dizer: eu vou subir, mas vou enviar o Espírito Santo para consolar vocês e dar a vocês poder para vocês pregarem, não é? Então, você vai perceber que a grande mensagem de Jesus aqui, nesse terceiro momento, é dizer que o Pai, o Cristo e o Espírito, eles devem ser amados igualmente pelo cristão. Porque aqui havia um problema de entendimento, né? Porque ele pediu: mostra-nos o Pai. Então ele estava com um entendimento ali até então judaico, de que o Pai, no caso, Deus Pai, é o único que deve ser adorado. E aí Jesus, ele veio justamente para fazer essa obra na terra e mostrar que o Pai, o Filho e o Espírito, né, eles devem ser amados por nós. Então, olha como Jesus quis consolar eles. Ele disse assim: olha, se vocês entendessem, na verdade, que eu estando aqui já é algo muito grande, isso aí já seria motivo para vocês estarem completos. Mas nem isso foi motivo para trazer essa certeza no coração, pelo menos de Filipe aqui. E aí ele pediu: deixa a gente ver Deus. Talvez aí as nossas dúvidas caiam por terra. Mas eles estão diante de Jesus que está fazendo as obras de Deus. Cristo Jesus, ele nunca pecou enquanto ele esteve na terra. Ele sempre esteve diante dos discípulos, fazendo coisas que ninguém que passou nessa terra nunca tinha feito. E aí Filipe está dizendo: se você mostrar para nós o Pai, a gente para de duvidar, a gente para de ter falta de fé no coração, né? E aí Tomé vai dizer: então só falta o caminho. Se a gente souber o caminho, a gente para de duvidar. Jesus está dizendo: eu sou o caminho. Eu vim aqui para mostrar para vocês a direção. Então, olha, os grandes problemas que nós temos hoje em dia não é porque falta alguma coisa de Deus, sabe? E a gente está, recorrentemente, a gente está com o pensamento de que parece que Deus está atrasado, não é? Se você se pegar pensando nas suas últimas orações, pensando na sua vida, sempre parece que Deus está atrasado, sempre parece que Deus demora para fazer as coisas. Sempre tem esse tipo de pensamento, né? Apesar da própria Bíblia mostrar Pedro dizer que Deus é longânimo, né? Deus ele espera os pecadores se arrependerem, ele é longânimo em fazer essas coisas. Então, mesmo tendo isso na Bíblia, a gente tem essa dificuldade. Mas então, se a gente olha para Jesus e entende que Jesus Cristo, ele é o favor completo de Deus, a gente para de procurar outros esquemas, entendeu? Vou te explicar uma coisa. Por que uma pessoa biblicamente entendida, ela é contra coisas como campanhas de libertação, contra atos proféticos, contra cultos de desamarrar coisas, cultos de milagres e esses tipos de coisa? Porque nós entendemos que quando Jesus Cristo ele entregou a sua vida na cruz, ele completou a obra que Deus Pai sempre falou que ia fazer desde os tempos do Antigo Testamento, desde lá da primeira promessa que está em Gênesis capítulo 3, do versículo 15, que a Bíblia diz que ia nascer através da mulher, né, uma semente que ia esmagar a cabeça da serpente, do diabo, esse descendente, Cristo. Então, se você pega o Antigo Testamento todo, você vai ver que toda a Bíblia está apontando o cumprimento que é Cristo. Então,